E depois de uma longa espera, de volta na tela, relatório USDA, trazendo aí as informações sobre o quadro global de oferta, demanda, produção, estoque, informações que tem muito peso aí para você, produtor rural que nos acompanha, profissional do agro, para entender a dinâmica dos números e tomar as suas decisões. De forma bem rápida, vamos trazer para vocês aqui uma apresentação na tela, destrinchando de forma simples e prática parte desses números aí, como isso pode e vai impactar as suas decisões no campo a partir de agora, com o retorno do relatório que no mês de outubro não foi divulgado devido ao shutdown do governo americano que durou cerca de 43 dias. No mês de outubro todos operaram no escuro e agora de volta aí com as informações, pessoal. Bora acompanhar aqui e já peço para você que nos acompanha, se está gostando dos nossos conteúdos, se inscreva aí no nosso canal, ative o sino para não perder as notificações de materiais que estamos divulgando assim como esse. Acompanhe conosco aqui. Pessoal, então, trazendo aqui o relatório USDA 14 de novembro, relatório emitido na sexta-feira última aqui, dia 14 de novembro, às 14 horas. E para quem é essa análise? Essa análise aqui ela é para você, que é profissional no agro, produtor rural, que precisa tomar decisões de forma estratégica no agro. Então a gente vai focar aqui especificamente em soja e milho em relação aos números do relatório e traduzir algumas informações na nossa leitura prática aqui para vocês. E por que esse relatório importa, O que tem a ver o USDA para nós, moçada? O relatório ele compila então produção americana, aqui na América do Sul, Brasil, Brasil e Argentina, além da China, e o quadro de oferta e demanda que vai traduzir os números para que com isso a gente tenha visões aí das bolsas, Bolsa de Chicago principalmente, que mexe aí tanto com milho quanto com a soja na formação dos preços. Amigos, então o que mudou no balanço em relação ao último relatório emitido em setembro, Então o relatório de outubro não foi possível, em novembro a gente tem então a visão já com produtividade e produção, no caso falando aqui de soja nos Estados Unidos, revisado para baixo. Então produção americana aí estimada em 115, quase 116 milhões de toneladas de soja, um pouco inferior ao último relatório. Na produtividade também não foi diferente, uma leve queda ali, que também mexeu um pouquinho com os números. E lá na última linha, então, depois de compilado produtividade, produção, o consumo, a demanda, com a sobra final a gente vai entender os estoques finais de passagem do mercado americano, dos Estados Unidos, mas também aqui a nível mundial, vou mostrar para vocês logo à frente. Então, a produtividade de soja ainda está num patamar elevado, os estoques retornam a níveis um pouco mais equilibrados em relação a últimos anos aí, mas ainda é um estoque de certa forma considerável quando a gente olhar o quadro global aqui. Que trago para vocês então, os estoques globais de soja na perspectiva histórica, trazendo aqui de 2021 até 25, 26, no estimado ainda, óbvio que a gente não fechou, a gente tem aqui nada cerca de 45 dias para encerrar o ano, mas aqui é a visão do mercado americano dos últimos anos, oscilando aqui entre 7 e pouco mais de 9 milhões de toneladas, e no ciclo 25-26 encerra então um pouco abaixo do ano anterior, mais próximo de um equilíbrio da média dos últimos anos. Do outro lado aqui a gente tem os estoques a nível mundiais, então saindo a nível mundial, saindo lá de 2021 até o ano aqui de 25, safra 25 para 26, um pouco a menor do que o ano anterior e um pouco a menor do que a última estimativa do relatório. Então assim, embora um pouco a menor, ainda é um estoque elevado, mostra um conforto aí, de volume de soja a nível mundial, que de certa forma já traz ali um impacto, já trouxe nas bolsas no fechamento de ontem também um determinado impacto aí de forma negativa. E aí trazendo uma leitura rápida e estratégica para a soja, é um equilíbrio confortável, sem escassez no curto prazo, nada à vista por enquanto em relação ao aperto global. Embora o mercado americano apresente ali um leve aperto, colocando aqui seus estoques entre 7 e 9 milhões de toneladas, a gente tem uma abundância moderada a nível mundial, que dá uma conclusão para nós que é um cenário que não tem escassez, embora não tenha essa folga no mercado americano. Então já é suficiente para a gente entender que teríamos aí uma passagem de um estoque confortável
para o ciclo 25-26, que para nós aqui no Brasil essa informação ela interessa muito, porque já logo em janeiro nós temos safra nova entrando aí, né? Alguns estados como Mato Grosso e estados como Paraná colocam soja já no mês de janeiro no campo, no mercado. Então, com um estoque de passagem a nível global considerável, irá depender da demanda chinesa, de esmagamento das tradings também, a gente vai ter um movimento aí no mercado no início do próximo ano. Então, é muito importante, né, que você do outro lado monitore esses relatórios para entender e confirmar a tendência, aperto ou que caso venha alguma reversão de mercado, porque o relatório sempre vai estar sinalizando essa visão a nível mundial, né? Embora não seja 100% preciso, porque é uma visão do mercado americano em relação ao mundo, né? Pode sofrer sim algum corte, alguma oscilação a dado momento, mas ele tem uma fundamentação muito importante na formação dos preços, principalmente lá na Bolsa de Chicago, como todos sabem, que guia principalmente a nossa querida soja. Falando também de milho, meus amigos, né? Nos Estados Unidos especificamente, produção e produtividade excepcional, né? Confirmado então um patamar histórico e elevado. Os americanos estão colocando este ano no mercado nada mais, nada menos do que 425 milhões de toneladas de milho, né? Um pouco mais de 425 milhões, né? Seguido ali pela China, que também esse ano teve mais de 300 milhões de toneladas também de milho colocando aí no mercado. Somando a nível global, aí a gente passa de 1,2 bilhões de toneladas de milho para este ano, né? E outro ponto importante também, embora uma leve modificação, 194,5 sacos por hectare é a média apontada aí pelo relatório WASDE nos Estados Unidos. Então eles são muito eficientes em termos de produtividade para esse cereal, né? E confirma então realmente uma safra grande aí sendo colocada no mercado, né? Já era esperado, dado a área plantada, né, que foi mencionada lá atrás e que foi cultivada depois. Já sabia-se, né, no mercado que os Estados Unidos viria com um grande número aí, né, para o fechamento desse ciclo 25. E chegando então, né, numa conversão métrica aqui, né, num volume final, traduzindo de bushel para toneladas, nada mais nada menos do que 54 milhões, né, quase 55 milhões aí de toneladas de milho de sobra lá no mercado americano, meus amigos. Isso acaba sendo um dado extremamente baixista aí para o mercado de milho, né? Mesmo assim tendo uma elevação, né, na projeção de exportação, um estoque alto, isso mostra, né, uma abundância em oferta, né, e assim acaba sendo um dado aqui, né, baixista para o milho, pressionando os preços aí, né, a nível mundial, né? É importante ressaltar para vocês também que no caso do milho, diferente um pouco da soja, aqui no Brasil a gente descola um pouquinho em relação a Chicago na formação de preço, né, muito pela demanda interna ser um pouco diferente. A gente tem uma regularidade aqui da formação do preço olhando mais para a B3, né? O mercado segue indicador CPEA e segue também a formação do preço na B3. E aí, em alguns momentos vocês vão ver, né, o mercado Chicago oscilando de uma forma e B3 oscilando de outra, a depender de alguns aspectos, como por exemplo, né, se a gente tem um milho competitivo no mercado americano, um milho mais barato, o volume igual a gente está tendo aí, e é um preço consideravelmente barato, o mundo tende a buscar mais milho dos Estados Unidos, o que pressiona aqui o mercado brasileiro, onde se não tiver uma oferta, uma exportação adequada com consumo interno adequado, a B3 reage negativamente. Então tem momentos que às vezes nem sempre vão andar juntos aí. E o inverso também é verdadeiro. Se a gente tem um milho mais barato aqui no Brasil, a nossa paridade para exportação está interessante, e o mercado vem buscar milho aqui no mercado interno, tende-se a B3 descolar e também subir. Então é importante vocês analisarem e entenderem esses movimentos aí, para que possam assim tomar as suas melhores decisões. E aí trazendo um quadro, né, dos Estados Unidos em relação ao estoque e também uma visão global, até o ano passado, né, de 2021 até 24, 25, o estoque americano ele vinha se regulando, né, entre 30 e alguma coisa, né, milhões de toneladas. Agora nesse ciclo 25, 26, ele descola de forma profunda aqui, né, com um aumento considerável, né, de quase 20 milhões aí de toneladas de milho a mais, né? Então assim, embora tudo isso nos estoques mundiais, quando a gente olha o quadro mundial, é curioso que a gente teve aqui um decréscimo no quadro mundial de quase 10 milhões de toneladas, mas ainda assim é um volume confortável, né? Embora a gente tenha reduzido o quadro mundial e tenha um aumento
o mercado americano, a gente tem uma regularidade aqui que recua muito leve e mostra que o mundo ainda tem muito milho aí para colocar no mercado. Então, dada isso, uma leitura estratégica em relação ao milho é que tem uma oferta dominante, né, e traz, num curto prazo, um viés baixista. Então, você que tem milho aí estocado, ou tem safra verão para colher, bastante atenção, né, porque muito folgado o mercado americano, mercado mundial confortável, então é um abastecimento teoricamente consolidado aí, e traz para você que tem que tomar decisões uma pressão sobre o preço, e consideravelmente é hora de olhar para a estratégia de proteger a tua margem. Então, um outro aspecto importante aqui para também trazer para vocês, que no caso do milho, a gente tem facilidade maior para operações de proteção do preço, é um pouco diferente da soja, que tem um viés mais complexo em relação à formação do preço, passar ali por cerca de 4 componentes, que a gente fala muito disso, eu não vou me estender nesse assunto hoje, e se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, digite nos comentários aí milho B3, que depois eu trago um vídeo especificamente falando do milho, de possíveis operações de proteção do preço para vocês, tendo em vista que no caso da soja eu tenho que olhar para Chicago, CBOT, câmbio, o prêmio e a logística, né? Então são vários componentes aqui para que eu consiga travar as minhas variáveis e montar operações estruturadas no caso da soja. Então é possível montar? Sim, claro, é possível você fazer operações de derivativos, é possível travar câmbio, travar prêmio e travar Chicago de forma separada, mas acaba sendo um cenário um pouco mais complexo para você, produtor. É necessário buscar uma ajuda especializada para que você consiga montar essas pontas. Já no caso do milho é um pouco mais simples, embora também necessário uma ajuda especializada para que você faça isso, mas no caso do milho eu olho para a B3 e olho para a logística, né? Como se a gente tivesse uma diferença, um diferencial de base entre a B3 e a tua localidade. Então, se você está no Mato Grosso, por exemplo, ou se você está em Minas Gerais, como é o meu caso aqui, a diferença de base entre esse local e Campinas gera uma diferença de preço para que você monte uma operação olhando para a B3. Mas mesmo assim é mais simples você tomar essa posição, seja pensando num contrato de put para baixa ou um contrato de call pensando na alta, é mais simples a gente fazer esse tipo de operação e proteger a margem no caso do milho. Então fique ligado neste tema e reforce, se você quer saber um pouco mais, digite aí nos comentários milho B3 que falaremos deste assunto aí com vocês. E aí falando também do Brasil, né, moçada? Então a gente falou do mercado americano e o que o WASDE, né, o que a visão do SDA traz para o Brasil. Eles mantêm as projeções tanto de soja quanto de milho em relação aos últimos relatórios. A Conab também divulgou números essa semana divergentes aí do relatório americano, mas a gente sabe também que nós estamos enfrentando aí uma situação climática no Brasil nesse momento, onde a janela de milho ela já está consideravelmente afetada em vários estados aí pelo Brasil. Já há relatos de replantio, há relatos de atraso de plantio de soja em vários aspectos que vai confrontar aí essa janela do milho. No caso da soja, ainda é cedo também para a gente atestar algumas produtividades, olhando também para esse cenário desafiador do clima. Então, embora o relatório americano e também a Conab estejam realmente muito otimistas, a gente tem uma longa estrada pela frente aí, né, quando a gente fala do todo o volume total. Embora a gente saiba que daqui 45 dias aí já estamos entrando no mês de janeiro e a gente vai ter soja sendo colocada aí no mercado, mas a nível nacional, sendo um Brasil um país de grande expansão territorial, a gente tem muita água passar debaixo dessa ponte aí e consolidar esses números. Então, o que fica claro é que o Brasil segue sendo um grande fornecedor, né, global desses dois produtos, né, soja e milho, e na visão americana a produção brasileira vai ser robusta tanto em soja quanto em milho. Então, atenção a esse ponto. A gente sabe, né, o quanto tem sido desafiador o agro para produtores de soja e de milho nos últimos anos, desde a pandemia, quando a gente teve aquela grande variação no cenário e nos preços ali, né? De lá para cá, a situação ela teve uma reversão muito grande no resultado financeiro para o produtor nos últimos anos. A gente está vendo essa mudança desenfreada aí no cenário, né? Recuperação judicial crescendo para produtores rurais e também para empresas do agronegócio. Como meu trabalho hoje é de ser advisor em vários negócios a nível Brasil aí de empresas, de produtores rurais, a gente anda bastante, acompanha muita coisa, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que nem sempre é colocada aí na mídia para vocês da forma que deveria. Então eu trago esse alerta aí
para que vocês fiquem ligados e protejam as margens dos seus negócios, meus amigos. Então, um insight falando aqui, né, sobre soja, né, para que a gente possa ler na prática esse relatório WASDE, né, ficar ligado nas informações mês a mês. Então, a soja ela está aqui com um equilíbrio confortável nesse momento, mas é importante monitorar a evolução desses estoques e dessa demanda, né? Então a gente não configura por enquanto um cenário de crise de oferta, mas a gente sabe que qualquer mudança de movimento em relação a poucas informações, como por exemplo a demanda chinesa, isso pode mudar completamente o cenário de soja de forma repentina. Esse ano foi um ano extremamente atípico em relação a essa movimentação, tendo em vista que até poucas semanas atrás, antes do anúncio do acordo entre China e Estados Unidos, a China não havia carregado sequer nenhum grão de soja dessa safra nova americana e se abastecendo muito do mercado brasileiro e do mercado argentino, pagando prêmios aqui nos portos, né, para levar a nossa soja. Então toda essa dinâmica, meus amigos, essa configuração de informação de preço, ela depende de toda essa informação que a gente está trazendo com vocês aqui, né? Mercado americano, que guia a CBOT, demanda chinesa, produção brasileira, produção argentina, esmagamento, quantidade de farelo, são diversas informações, né? A fome do mercado, ela está conectada com várias informações aí para que a gente tenha essa consolidação do preço, né? É sabido por vocês também, a China tem um plantel enorme de centenas de milhões, né, de suínos para alimentar, além de a sua população, né, de bilhões de pessoas, e tudo isso tem uma grande interferência na formação do preço. As margens de esmagamento a nível mundial, as margens do suíno chinês, tudo isso no final se compõe para a formação do preço de soja. Então é muita coisa aí para a gente prestar atenção. No caso do milho, voltando aqui, não sendo repetitivo, mas para fixar na cabeça de vocês essas informações, eu venho trazendo aqui de forma repetitiva para vocês entenderem nesses quadros aí, tanto para soja quanto para milho, que a gente falou aqui agora há pouco também da abundância que vai pressionar, dando aí a mensagem clara de uma oferta dominante. Então, assim, com um excesso de oferta, sobretudo, né, com essa grande produtividade dos Estados Unidos, é importante que vocês enxerguem esse cenário de pressão e definam, né, os próximos passos em relação ao milho que você ainda carrega ou a posição futura que logo vai chegar. Então é importante observar, meus amigos, né? Acompanhar esses relatórios sequenciais, não apenas um único relatório. A ideia é que a gente traga para vocês aqui, né? Se vocês estiverem gostando, curtem esse vídeo aí que nos ajuda, compartilhe essa mensagem para que ela chegue até outros produtores profissionais do agro aí, né? E se vocês estiverem gostando, a gente vai trazer esses materiais, né, dessa forma aqui, falando uma linguagem mais prática possível para vocês, com mais frequência, para que vocês possam acompanhar e tomar essas decisões, né, monitorando toda a tendência, né, não só do mercado americano, mas do mercado global, né? Então, assim, a gente comparando a evolução dos dados ao longo dos meses, a gente consegue criar uma leitura, né, estratégica e assim tomar as decisões, como nós fazemos hoje também aqui dentro da consultoria com os nossos clientes. Então, as decisões estratégicas elas devem ser baseadas, né, em dados, né, que vão dar para nós essas tendências e não apenas em relatórios pontuais. Então é importante a gente acompanhar de forma frequente o que está acontecendo. Dia a dia a gente faz isso hoje. Até deixo o convite para você que nos ouve, nos acompanha. Nós temos uma comunidade no WhatsApp separada para produtor rural e para profissional do agro. Então, se você é de um determinado nicho aí, você tem condições de inserir aí na nossa comunidade. É gratuito. Eu posso deixar para vocês na descrição desse vídeo o link das duas comunidades para que você acesse. E lá a gente joga relatórios de mercado de forma diária, para que você possa acompanhar, ter a sua visão e a sua leitura e tomar decisões. E caso queira uma orientação mais profunda, mais especializada, nós temos a nossa equipe à disposição também para auxiliar vocês. Mas a gente distribui esse conteúdo hoje a nível nacional de forma extremamente gratuita para que vocês possam se habituar a ter essa leitura. Nosso objetivo é que essa informação, né, de forma consolidada e de qualidade também, ela possa chegar ao maior número de pessoas possíveis para que a gente possa mudar essa dinâmica, né, de comercialização no nosso Brasil. Trazendo aqui então uma conclusão, né, um mundo bem abastecido em grãos, né, então o WASDE de novembro ele aperta um pouco a soja no mercado americano, mas ele confirma a abundância de milho e que os estoques globais para os dois grãos são confortáveis, né, são de volumes aí, né, que estão confortáveis, o mercado está confortável com o número até então, e é importante analisar essas leituras, né, do campo estratégico e as leituras desses relatórios aqui, para que vocês
vão construindo essas decisões do futuro, né? O Brasil se mantém novamente então como um grande fornecedor global. A agricultura brasileira ela tem um papel extremamente importante na formação desses preços a nível mundial, e muitas das vezes a gente vê, né, o quanto o produtor rural deixa dinheiro na mesa por algumas decisões de tomar a decisão, muitas vezes, da comercialização por necessidade e não por estratégia. Então, nosso objetivo aqui é alimentar vocês com informação para que vocês construam da melhor forma as suas estratégias. Meus amigos, deixo aí na tela também aqui do outro lado um QR Code com as nossas redes sociais, com os nossos contatos. Então, se você gostou desse material e quer tirar também alguma dúvida, entre em contato conosco. Essa foi uma análise realizada baseada nas informações trazidas pelo SDA, que eu tentei de forma mais simples e dinâmica possível traduzir aqui para todos vocês. Espero que tenham gostado e mais uma vez aguardo vocês nos nossos próximos relatórios aí.